Opa, tudo bem? O Temer anunciou a privatização da Eletrobras e mais 57 estatais, incluindo aeroportos, linhas de transmissão de energia elétrica, terminais portuários e rodovias. E o que dizer disso? Bom, como um conservador, eu sou favorável a um Estado enxuto e eficiente, onde o governo, que é formado por seres humanos falhos e não dignos de confiança, como eu e você, cuida apenas do estritamente necessário, para garantir justiça, segurança, educação fundamental e a nossa liberdade. Ronald Reagan, um dos maiores conservadores americanos, dizia: conforme o governo expande, retraída é a liberdade do indivíduo. Na política conservadora, os valores tradicionais são promovidos e preservados pelo governo, mas ao mesmo tempo o Estado se divorcia da economia. O mercado fica livre para que o capitalismo flua em todo o seu vigor, gerando riqueza e garantindo que todos possam ter o seu devido lugar ao sol. A lógica é bem simples. Um governo menos intervencionista privilegia naturalmente a iniciativa privada, aumentando exponencialmente a oferta de emprego. E não existe programa social melhor do que a geração de emprego. Bom, mas a nossa realidade é bem diferente. O Brasil nunca teve uma condução política à direita, muito menos conservadora. Afinal, esse modelo de Estado mínimo e não intervencionista gera um ambiente que dificulta o oportunismo político, com seus conchavos e trocas de favores, impossibilita uma hegemonia partidária dentro da máquina pública e estreita os meios geradores de corrupção, ou seja, a classe política ficaria apartada de todos os seus privilégios. Os servidores públicos, de fato, seriam obrigados a honrar a semântica do termo servir. Só que, infelizmente, assim como é difícil tirar o osso da boca do cachorro, é difícil tirar o poder das mãos do político. É claro que a diminuição do Estado e a retração da sua influência aí na sociedade não poderia ser implementada de um dia para o outro no Brasil, que possui aí uma enorme camada da população que se tornou completamente dependente das migalhas oferecidas pelo governo. Não poderíamos acabar de imediato com a saúde pública, por exemplo, mas a diminuição do Estado deveria ser um processo contínuo e gradativo e se tornar uma das nossas pautas principais nos próximos 50 anos. Mas é inegável que um ótimo caminho para começar a dar os primeiros passos nessa direção é com a desestatização das empresas públicas. A esquerda adora reverberar que o livre mercado gera aí inevitavelmente um monopólio por parte das empresas mais poderosas. Mas, paradoxalmente, é a própria esquerda que fomenta um monopólio estarrecedor, quando concede benesses exclusivas para certos amiguinhos da iniciativa privada, o que acaba minando outras empresas que não são privilegiadas, ou simplesmente quando quer controlar o mercado para garantir prioridades para as estatais. Nos dois exemplos, é o povo que banca a conta, além de ser obrigado a consumir produtos e serviços caros e de péssima qualidade. Como no caso da Petrobras, que detém o monopólio do petróleo no Brasil. A esquerda considera a estatal um patrimônio nacional, que jamais poderia ser vendida para os gringos, porque o petróleo é nosso, e esse blá 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 todo que a gente já conhece. Agora me responde, já que o petróleo é nosso, será que eu posso ir em um posto BR e abastecer de graça o meu carro? Simplesmente temos uma das gasolinas mais caras do mundo, enquanto a Petrobras é usada para fomentar corrupção e fazer conchavos políticos. E por nunca ser submetida a uma administração técnica, que precisa lidar com a concorrência e gerar lucros, está sempre sujeita a quebrar. Só que quem arca com o prejuízo somos nós, pagadores de impostos.
Se a Petrobras fosse privatizada e esse monopólio do petróleo desfeito, logo em seguida teríamos uma gasolina mais barata e todo um novo nicho de mercado gerador de empregos. Mas enfim, o fato é que com o anúncio aí das privatizações do Temer, a esquerda já começou a latir enfurecida. E eles podem latir à vontade, mas essa é a melhor notícia que tivemos ultimamente. Não pense você que o Temer está conduzindo essas privatizações, pois realmente quer colocar o país na direção correta. Ele só está fazendo isso porque não tem outra saída. O Brasil está quebrado e não tem mais de onde tirar dinheiro. O nosso déficit até 2020 estará em torno aí de 500 bilhões. E todas essas privatizações vão alavancar cerca de 50 bilhões. Até que uma mísera ajuda, né, perto desse rombo. Mas o ponto fundamental é que toda manobra governamental que implica na diminuição do Estado deve ser prestigiada por todos nós. Por exemplo, a Eletrobras de imediato vai cortar o cabidão de emprego. Segundo aí o próprio diretor da Eletrobras, mais ou menos 40% dos funcionários são inúteis. São justamente aqueles parasitas, frutos de conchavos políticos. E com a abertura para a competição no mercado, o resultado inevitável será a redução no valor da energia. No Texas, algumas empresas chegaram até a oferecer energia de graça, porque a competição lá estava violenta. Hoje no Brasil, qualquer empregada doméstica pode ter um celular. Antigamente, linha telefônica ou telefone móvel era um artigo de luxo que apenas os ricos desfrutavam. Só que proporcionar aos mais pobres aquelas coisas que antes era de domínio apenas das classes mais altas faz parte da política social tão defendida pela esquerda. E esses imbecis esquecem o fato que uma doméstica possuir celular hoje só se tornou possível porque o FHC privatizou a Telebrás, que por sinal o PT e toda a esquerda na época foram completamente contra. Esta é uma pequena prova de que é o livre mercado e não o governo que contribui para amenizar os desníveis sociais. Se ainda temos um serviço de telefonia e uma internet de péssima qualidade, é porque o governo regulamenta e taxa exacerbadamente as companhias de comunicação. Você já reparou que as empresas que não são regulamentadas oferecem serviços fantásticos a um custo mínimo ou até de graça? Olha o Netflix, o aplicativo Waze de GPS. O Uber oferecia um serviço muito melhor e muito mais barato antes do governo começar a regulamentar. Ou seja, o Estado é sempre o problema e nunca a solução. Bom, mas quando se trata de privatização, a esquerda e todos os seus idiotas úteis vêm com aquele papinho de soberania nacional, que privatizar destrói a nossa soberania. Só que esses canalhas jamais mencionaram o termo soberania nacional quando quiseram aprovar a porra da lei da migração. Outro dia aí eu estava falando da importância da privatização da Eletrobras, quando um conhecido meu, esquerdista, lógico, falou que eu não era patriota por defender esse absurdo. Os papagaios da esquerda não entendem que ser patriota é desejar um Brasil melhor para o seu povo e não para uma classe política apenas. Os Estados Unidos, historicamente, é o país que possui o povo mais patriota do mundo. E quantas estatais existem lá? A bem verdade é que está no DNA da esquerda bater palmas para um Estado grande, letárgico, ineficiente e gerador de corrupção. Bom, mas para finalizar, eu acredito que todo brasileiro de bem apoia a Lava Jato e comemora quando esses corruptos de Brasília são presos. Só que precisamos entender que não adianta nada prender todos os canalhas da nossa classe política e permanecer com um Estado agigantado.
pois isso é o mesmo que matar todas as moscas de uma sala, mas manter uma carne podre no ambiente. É uma questão de tempo para as moscas se juntarem novamente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Valeu!